Todos, havendo quórum, declaro instalada a 36ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, do dia 8 de novembro de 2022. Passamos agora ao item 2 da pauta, que é a leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior. Eu indago se todos receberam a ata e se estão de acordo. Tá, então, não havendo objeção, declaro aprovada a ata da reunião anterior. O item 3º é leitura do expediente e comunicações do presidente. Eu indago a doutora Tatiana se tem alguma matéria a ser lida nesse item. A comunicação de falecimentos, no dia 2/11, faleceu o senhor Arlos Umes Júnior, pai do Dr. Clóvis Castro Umes, 8º promotor de justiça de Mogi das Cruzes. E no dia 5/11, faleceu a senhora Antônia Maria Gazeta Felca, mãe do Dr. Naú Felca, Luiz Felca, 12º promotor de Ribeirão Preto. Então, são os votos de pesar pelos falecimentos. Só são essas comunicações que eu tenho aqui presentes. Perfeito. Então, eu indago se podemos aprovar os votos de pesar. Estão aprovados, então. Da parte da presidência não há comunicação, e então passamos agora ao item 4, que é a comunicações dos conselheiros. Aqui, pela ordem, está com a palavra o doutor Bonilha. Senhor presidente, colegas de colegiado, eu não tenho nenhuma comunicação a fazer neste momento e utilizo esse espaço, essa oportunidade apenas para cumprimentar a todos os presentes, as senhoras, senhores, servidores, colaboradores, técnicos, todos que nos assistem, desejando que tenhamos uma produtiva tarde de trabalho. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Agora com a palavra o doutor Saad Maslum. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, saúdo Vossa Excelência, doutor Jurandir Norberto Marsura, saúdo também os eminentes colegas, doutor Pedro Franco de Campos, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, os demais colegas conselheiros, doutor José Carlos Mascari Bonilha, doutor Juliotti, doutor Marco Antônio, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Antônio Calil Filho, e são esses aí, então, os presentes. Eu também não tenho qualquer comunicação a fazer, desejo a todos uma ótima reunião. Aliás, saúdo também todos os integrantes do Ministério Público, os que nos assistem e aqueles que nos auxiliam para que esta sessão chegue a contento. Muito obrigado. Com a palavra, o doutor Pedro de Jesus Juliotti, para as comunicações. Boa tarde a todos. Na pessoa de Vossa Excelência, presidente em exercício, Jurandir Norberto Marsura, saúdo todos os componentes desse colegiado, saúdo os colegas que nos assistem e nossos valorosos funcionários também, e saúdo os nossos colegas aqui presentes, né, doutor Tiago e doutor Gilberto Nonaka, dois colegas que estão aqui nos prestigiando nessa sessão. Senhor presidente, também não tenho nenhuma comunicação, só para desejar a todos uma feliz reunião. Muito obrigado. Então, com a palavra, doutor Marco Antônio Ferreira. Senhor presidente, doutor Jurandir Norberto Marsura, é quem peço licença para saudar a todas e todos os demais presentes, e com destaque ao doutor Gilberto Nonaka, doutor Tiago Sindra Zarif, que aqui se encontram presentes para participar da sessão de hoje. Não tenho comunicados a fazer, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, doutor Antônio Carlos da Ponte. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar todos os integrantes do Conselho Superior e o faço na pessoa do seu presidente
Dr. Jurandir Norberto Marsura. Quero também cumprimentar os nossos colaboradores, aos colegas que assistem à presente sessão, e eu não tenho nenhuma comunicação, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o doutor Antônio Calil Filho. Muito obrigado, boa tarde. Eu não tenho comunicações, gostaria apenas de cumprimentar todos os integrantes dessa 36ª reunião do Conselho Superior. Obrigado. Com a palavra, o doutor Pedro Franco de Campos, a quem cumprimento, a quem saúdo, e eu acabei me esquecendo de saudar os demais componentes desse egrégio conselho, a doutora Tatiana, doutor Bonilha, doutor Saad, doutor Juliotti, doutor Marco Antônio, doutor da Ponte, doutor Calil. Desejo que tenhamos uma ótima reunião. Então, com a palavra, o doutor Pedro Franco de Campos, nosso corregedor-geral em exercício. Senhor presidente, acho que a doutora Tatiana tem a palavra antes de mim. Perdão, o senhor tem razão. Então, com a palavra, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Excelentíssimo senhor doutor Jurandir Marsura, nosso presidente em exercício, excelentíssimo senhor corregedor, doutor Pedro Franco de Campos, nossos colegas de conselho a quem saúdo, doutor Bonilha, doutor Marco Antônio, doutor Ponte, doutor Juliotti, doutor Saad, doutor Calil, nossos serventuários, nossos servidores também, nossos colegas que aqui nos assistem, doutor Tiago Sintra, doutor Gilberto Nonaca, os colegas que nos assistem virtualmente, saúdo a todos. Eu tenho duas comunicações. Primeiro, agradecer a participação do doutor Pedro nessas reuniões, que foi um prazer dividir essa tribuna com ele. Essa é a última reunião dele. Eu nunca havia trabalhado com o doutor Pedro antes, para mim foi uma grata satisfação e muito, muito produtivas as nossas reuniões, pelos debates que aqui se instauraram. E também será item dessa pauta o vitaliciamento dos colegas substitutos. Para mim também é uma honra, uma vez que eu participei da banca que fez o ingresso desses colegas. Foram 2 anos bem difíceis para eles, né? Nós iniciamos, o concurso terminou em março, e eles só assumiram em janeiro do ano seguinte, iniciaram o trabalho totalmente no sistema virtual, e não puderam se congraçar com os membros do MP, como nós fizemos quando ingressamos. Então, eu acho que eles são bem vitoriosos por terem chegado em 2 anos de trabalho árduo, e assim, me sinto honrada em estar nessa posição e poder, então, hoje falarmos sobre o vitaliciamento dele. Essas são as 2 únicas comunicações que eu gostaria de fazer, e desejo a todos uma boa reunião. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, com a palavra agora, o doutor Pedro Franco de Campos. Senhor presidente, querida secretária, doutora Tatiana, amigo Jurandir, caríssimos conselheiros, Bonilha, Saad, Juliotti, Marco Antônio, Ponte, Calil, e é uma alegria para mim ter passado por aqui. Hoje é a minha última reunião na interinidade da corregedoria. Amanhã vamos ter a eleição, se Deus quiser, a eleição do Dr. Motauri, candidato único, e da doutora Liliana. E com isso eu registro aqui a minha alegria de ter passado por aqui mais uma vez no Conselho Superior do Ministério Público, nesta composição, revendo amigos e conhecidos de longa data na instituição. Repito, conheço cada um há muito tempo. E saudar o Nonaca, Tiago Zarifi, ouvidores do Ministério Público, que hoje tem aqui uma pretensão idêntica já postulada lá no órgão especial, dizer da minha simpatia pela atividade da ouvidoria, que vem crescendo dia a dia, e eu pude, neste período que passei aqui no prédio, fui conhecer as dependências da ouvidoria. Fui lá com o Nonaca e com o Tiago e com a Tatiana, tivemos lá, conheci as dependências da ouvidoria e vi como cresceu esse órgão da administração do Ministério Público. E fico contente em saber da disposição deles, nessa pretensão que colocam aqui perante o Conselho Superior. Agradeço aos servidores, que me receberam sempre com muita gentileza,
com muito carinho, muito afeto, e isso é muito importante. E dizer que a partir da partir de amanhã, volto às minhas atividades na Procuradoria de Habeas Corpus, lá no prédio da Manuel da Nóbrega. E aqui por esse prédio também passei e peguei Covid, mas já estou recuperado. Levei um vírus daqui comigo, mas já estou plenamente recuperado, graças a Deus. Um abraço a todos, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Pedro. Bom saber que Vossa Excelência está restabelecido da Covid, né? E aproveito também a oportunidade para parabenizá-lo pela sua passagem aqui neste Conselho. O próximo item da pauta é a leitura, discussão e votação da ordem do dia. Então, eu solicito à doutora Tatiana que, se puder, proceder à leitura da... Pois não. O primeiro item da pauta é o edital de 19/10/2022, transferência de Procuradoria de Justiça. Houve o pedido de desistência extemporânea e é de minha relatoria. O colega José Luiz Sanches, segundo promotor de justiça da Procuradoria de Justiça Civil, se inscreveu para transferência ao cargo do 16º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos. Ele afirma que no dia 27/10/22, que foi o último dia de desistência, esteve em reunião da Procuradoria da Justiça Civil, tendo essa reunião se estendido, o que o impossibilitou de realizar sua desistência pelo site. Observa-se, contudo, que o deferimento de sua desistência não gerará prejuízo a qualquer pessoa, porque somente ele figura na lista como interessado. Por fim, afirma que a desistência da transferência se dá porque se encontra próximo do prazo de sua aposentadoria, visto que nasceu em 29/5/1949. Diante do exposto, meu voto é pelo acolhimento do pleito do Dr. José Luiz Sanches, diante das justificativas por ele apresentadas, apesar de ser um pedido extemporâneo. É como eu voto, senhor presidente. Muito bem. Eu indago se podemos votar em bloco essa questão. Eu só queria fazer uma observação. Sim, pois não. O doutor Sanches, ele está próximo da aposentadoria, ele veio conversar comigo e pediu encarecidamente que nós deferíssemos o pedido dele, porque ele falou que não vai conseguir, não vai dar tempo dele estudar toda a matéria nova para a nova função. Então, eu peço encarecidamente que seja adotado o relatório, o voto da doutora Tatiana. Obrigado. Ainda tem 4 anos para ele ficar aqui. Tá. Aí vai ser ano que vem. Bom, então está aprovado o voto da doutora Tatiana. Podemos passar para o segundo item, né? O segundo item da pauta é o processo SEI 29.0001, 022 5821, ponto 2022, dígito 55. Requerimento do ouvidor do Ministério Público para participação trimestral nas reuniões do Conselho Superior. O relator é o doutor Giuliotti e o doutor Nonaca, ele está aqui presente, ele gostaria de sustentar o pedido dele. Pois não. Então, com a palavra, o eminente ouvidor. Uma boa tarde a todos. Bom, o pedido foi formulado, né, tanto no órgão especial como nesse egrégio Conselho Superior do Ministério Público, visando a participação, né, do ouvidor trimestralmente, uma participação obrigatória trimestral, porque ele apresenta um relatório trimestralmente das atividades envolvidas na ouvidoria. É o direito de assento e voz, mas não voto, dentro desses órgãos colegiados, para apresentar e demonstrar as atividades que são desenvolvidas na ouvidoria. Eu confesso que quando assumi a ouvidoria lá em abril de 2019, eu não tinha ideia exata das atividades desenvolvidas pelo ouvidor. E com o passar do tempo, né, nós começamos a trabalhar dentro da ouvidoria,
E a minha visão sempre foi de continuidade administrativa. Então, dentro da ouvidoria, o que o doutor Fernando Marques e o doutor Fleury fizeram, eu dei continuidade. E fui ampliando cada vez mais essas atividades, trazendo aquela experiência que eu tinha de promotoria do consumidor, de promotoria militar, de promotoria criminal, promotoria do interior, fui trazendo para dentro da ouvidoria essas ideias para fazer com que o Ministério Público cada vez cresça mais e atenda à sociedade. Então, esse trabalho foi sendo desenvolvido até chegar a pandemia, que teve um isolamento. E aí se demonstrou como era importante a atividade da ouvidoria, porque a ouvidoria era a porta, e acabou sendo a única porta de entrada do Ministério Público. A sociedade buscava a ouvidoria de todas as formas. Era aquela mãe que estava com 4 filhos dentro de casa, passando fome, e mandava uma comunicação para a ouvidoria, e nós tínhamos que tomar algumas providências para conseguir fazer com que essa mãe tivesse algum auxílio lá na sua casa, no seu interior, muitas vezes no interior, isolada, e nesse isolamento social. Nós tivemos também casos de pessoas que estavam em outros países e buscavam também a ajuda do Ministério Público de São Paulo para conseguir tentar voltar desse outro país para o Brasil. Tivemos inúmeros outras situações, presos que estavam em situação, né, de penúria ali, de situação com risco, com medo de morrer, que buscavam na ouvidoria do Ministério Público algum trabalho. E aqui está o doutor Tiago, que viu, muitas vezes nós recebemos elogio de preso, é uma coisa diferente. Então, hoje, eu posso dizer com certeza que a atividade mais gratificante que eu exerci dentro do Ministério Público é a atividade de ouvidor. A atividade que a gente atende a pessoa e realmente presta um serviço imediato, que a gente consegue ver o resultado. E nesse trabalho da ouvidoria, conhecendo da atividade do Ministério Público, principalmente na área do consumidor, eu vi que muitas vezes a gente, e aqui o Conselho pode me referendar, na maioria das vezes, em questões individuais, nós dissemos que nós não temos atribuições para atuar. Então, venho desenvolvendo uma atividade dentro da ouvidoria, com criação de redes. Num primeiro momento, criei redes com as ouvidorias dos municípios. Então, um pouco antes de entrar na pandemia, no isolamento social, eu mantive antes, né, um termo de cooperação técnica com a Associação Paulista de Municípios, e por intermédio dela eu consegui os e-mails de todos os municípios. Então, o que eu fazia? Durante o período da pandemia e do isolamento social, que nós não tínhamos essa interação com os colegas, principalmente, eu encaminhava muitas demandas que ingressavam na ouvidoria diretamente para o gabinete do prefeito. E com isso eu consegui resolver muitos casos. E com isso eu passei a oferecer aos prefeitos a possibilidade de se ter uma parceria com a ouvidoria do município, parceira da ouvidoria do Ministério Público. Com isso, eu consegui várias parcerias formais, criei uma rede de ouvidorias municipais parceiras da ouvidoria do Ministério Público de São Paulo, e nós estamos desenvolvendo, salvo engano, 2 ou 3 semanas atrás, fomos visitar uma ouvidoria, a ouvidoria de Santo André, que é um exemplo de ouvidoria, de autonomia de ouvidoria, e o trabalho da ouvidoria vem se desenvolvendo. De um outro lado também, nós fazemos parte do Conselho Nacional dos Ouvidores, e esta é a porta de entrada do Ministério Público de São Paulo, principalmente, que pouca chance tem de nomear alguém, um membro, para ser, né, conselheiro do CNMP. Nós vamos conseguir, por intermédio da ouvidoria, esse acesso, porque faz parte desse conselho também o ouvidor do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, as nossas demandas, nós podemos encaminhar por esse intermédio e fazer a sustentação por intermédio do ouvidor dentro do Conselho Nacional do Ministério, Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público. Lá é composto de 30 ouvidores de Ministério Público, são 26 dos estados, 4 da União, e nós levamos as nossas demandas para lá. E por que eu estou falando tudo isso? Essa colocação que eu estou dando, uma colocação assim bem genérica do que nós temos feito na ouvidoria, porque tem muito mais coisa. Hoje eu busco, inclusive ontem fiz uma reunião com a Associação Brasileira de Anunciantes, que eu viso buscar uma parceria também com as grandes empresas, visando atender aquele
consumidor, que eu vi lá no consumidor, na promotoria do consumidor, que nós dizíamos que nós não temos o que fazer. Mas pela ouvidoria, eu consigo que essa demanda individual seja encaminhada diretamente para a empresa e o jurídico da empresa resolva para o cidadão. E a gente faz aquilo que o CNJ e o CNMP pedem, né? Que é mediação, né? A resolução de conflitos. Então, esse trabalho a gente vem desenvolvendo. E tudo isso que eu venho desenvolvendo, essa minha atuação, eu não compartilho com ninguém, porque o ouvidor é isolado, ele não faz parte de um colegiado. Daí porque eu vejo, a minha visão é que é importante o ouvidor estar presente nos órgãos colegiados da administração superior para não só colocar aquilo que ele fez, mas também aquilo que ele pretende fazer, não é? Porque várias mentes pensando é muito melhor do que uma mente só. Muitas vezes eu posso tomar alguma decisão que é equivocada. Se eu tenho um órgão colegiado por trás, que eu coloco essa situação, ele pode dizer, olha, não seria melhor fazer desta forma e não desta? Então, são situações que o ouvidor não fica sozinho, ele não toma as decisões sozinho, ele passa a tomar as decisões respaldada até com o Conselho Superior do Ministério Público e com o órgão especial da instituição. Então, é esta minha colocação e por isso que eu fiz esse pleito dentro do Conselho Superior do Ministério Público e do órgão especial. Faço uma outra lembrança que alguns outros ministérios públicos de outros estados, o ouvidor faz parte até dos órgãos da administração superior, faz parte do conselho ou, quando não, do órgão especial. Então, em outros ministérios públicos tem essa colocação, tem essa situação do ouvidor. A nossa aqui, é uma lei separada que criou, né, a ouvidoria, e ela não faz parte da administração superior. Mas me parece que é prudente que ele participe. É prudente até para que o próprio conselho saiba o que o ouvidor está fazendo, porque eu posso estar fazendo alguma coisa equivocada lá que o conselho não sabe. Muitos não sabem o que eu estava fazendo durante a pandemia. Concorda? Então, é esta a minha colocação. Por isso que eu fiz esse pleito perante esse colegiado, visando a participação do ouvidor nesse órgão colegiado. Obrigado. Obrigado, Renato, pelas informações. Agora eu passo a palavra ao relator, conselheiro Dr. Giuliotti. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de proposta encaminhada ao Conselho Superior do Ministério Público pelo doutor ouvidor do Ministério Público, Dr. Gilberto Nonaka, no qual propõe a alteração do artigo 1º do regimento interno do Conselho Superior, para que seja assegurado assento e voz ao ouvidor do Ministério Público sem direito a voto, a fim de participar trimestralmente das reuniões ordinárias do Conselho Superior, informando sobre os relatórios apresentados e outros assuntos que se encontrem a seu cargo. O pleito foi inicialmente anexado no procedimento que prevê as alterações do regimento interno deste colegiado e posteriormente distribuído a este conselheiro, sob o argumento que o pedido abrange questão mais ampla, cujo interesse é de todos os membros desse colegiado e não apenas atinente à Comissão de Reforma do Regimento Interno. É o relatório. A princípio, não vislumbro qualquer impedimento na participação trimestral do ouvidor nas reuniões ordinárias. Entretanto, considerando que há uma comissão estudando a reformulação de todo o regimento interno, considerando que essa comissão está em melhores condições de analisar sistematicamente o pleito do doutor ouvidor, considerando que todas as alterações propostas, modificações, reformas, etc., elaboradas pela comissão do regimento interno, são submetidas ao plenário deste egrégio conselho. Considerando assim que há interesses atinentes considerando assim que não há interesses atinentes exclusivamente à comissão de reforma do regimento interno, sugiro a elaboração de um parecer prévio pela comissão de reforma do regimento interno para um pronunciamento definitivo sobre o pleito. Por fim, tomando conhecimento de que o órgão especial tramita pedido semelhante, sugiro também que a comissão solicite cópia do parecer elaborado e da decisão proferida naquele colegiado para instruir o pedido aqui formulado. É assim que eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Eu indago se podemos votar em bloco o parecer do relator ou se alguém deseja discutir a matéria.
questão de ordem, senhor presidente. Pois não, doutor Sá. Me parece que foram colocadas aí uma preliminar, né? Que é o parecer prévio da comissão e a juntada de documentos, de novas informações. Será que não seria o caso, primeiro, de votar essas preliminares e, se por acaso vencidas, então sim passar para uma próxima etapa? Não sei, é apenas um encaminhamento, uma sugestão. Senhor presidente, o voto do doutor Giuliotti é nesse sentido, conselheiro Saad, é de que a gente não aprecia o mérito e transforma em diligência para vir o parecer da comissão deste conselho e informações do órgão especial a respeito do mesmo pedido. Esse é o teor do voto do conselheiro Giuliotti, se assim bem entendi. Ele não apresentou o parecer, o voto pelo mérito, né? O voto dele é justamente essa questão, né? Ah, sim, ok. Então, entendi errado. Então. O voto ou não aprova, né? Aí, se alguém quiser vista ou qualquer coisa parecida, ou, enfim, alguma discussão em relação ao que as propostas, né, do Dr. Giuliotti. Aprovar, né? Podemos aprovar. Podemos aprovar, não é? Podemos aprovar, né? Doutor Bonilha está com a mão levantada, pois não, doutor Bonilha? Senhor presidente, obrigado. É que eu também entendi que o voto é para que se converta em diligência e antes venhamos a colher o posicionamento da comissão que se debruça sobre alterações no regimento interno, não é? Talvez tenha causado alguma confusão, e também a mim aconteceu, porque o nobre conselheiro Dr. Giuliotti começou dizendo que, na opinião dele, não via impedimento no acolhimento. Talvez tenha sido essa exatamente a dúvida, né? Mas, de fato, não há um voto conclusivo de análise de mérito pelo acolhimento ou desacolhimento da pretensão da ouvidoria. Portanto, se é assim mesmo, se nós estamos agora apenas a aguardar a comissão de regimento interno e juntada de outros documentos, me parece que assim nós podemos votar, e eu acompanho integralmente o voto. Muito obrigado. Perfeito. Então, sendo assim, eu declaro aprovado o voto do conselheiro Dr. Giuliotti. E passamos agora para o item 3º da pauta, da sessão administrativa. O item 3 da pauta é o processo SEI 29.0001, 0226.775, 2022, dígito 02, relatório circunstanciado de promotores de justiça em estágio probatório empossados no dia 7 de janeiro de 2021. Todos nós lemos, né? Então, eu só vou ler o relatório, mas todos nós já afirmamos esse relatório no SEI. Estando os promotores de justiça empossados no dia 7 de janeiro de 2021, próximos de completar 2 anos de exercício no cargo, remeteu a Sua Excelência, o senhor Corregedor-Geral em exercício, a este Conselho, relatório circunstanciado que alude ao artigo 129 da Lei Orgânica Estadual do Ministério Público, concluindo fundamentadamente pelo vitaliciamento daqueles cujos nomes constam da relação abaixo: Alan Carlos Reis Silva, Alejandro Martins Vargas Gomes, Alexandre da Silva Delay, Alfredo Eduardo Ferreira Rossati, Alisson de Lima Maciel, Aloísio de Souza Marcelo, Ana Luísa Sayuri Watanabe, André Freitas Luengo, André Mangino Alencar Laranjeiras, André Pereira da Silva Brunoaro, Angélica Luísa Rossi da Costa, Ana Rúbia Nogueira de Santana, Ana Meire Lourenço Carsten, Caio Bueno Bandeira Lins de Moraes, Caio César Poltronieri, Carlos Leonardo Martins da Silva, Cássio Luiz Barbosa de Paula Teixeira, Cauã Nogueira de Araújo, Dalila Carvalho Cirilo, Daniel Menezes da Rocha Criolo, Daniele Castanheira de Oliveira, Everton Davi Conte Zopo, Fernanda Riviera Zimmermann, Flávia Tucunduva Cavenaghi, Francisco Antônio Niero Matozinho, Francisco Eumídio Sabadim dos Santos Talaveira Medina, Gabriel Carreta do Carmo, Gabriela Carvalho de Almeida Estefan, Gabriela Pereira Vianai Belloni, Guilherme Perucci, Guilherme Rodrigues Batalini, Jefferson Leandro de Almeida, João Guimarães Kozak,
Joyce Fernandes Romano, Juliana Carosini, Lucas Maester Colombo, Lucas Marques de Tavares Olear, Luiz Fernando Fantoni, Luísa Maffei Costa, Marcelo de Oliveira dos Santos Neves de Souza, Marco Antônio Martins Fontes Custódio, Mariana da Fonseca Piscinini, Mariana Mares Lessa, Mariana Paz Barretos Cabadel, Mariane Bittencourt, Matheus Carvalho Rezende, Maurício Langosteira Marquese Rodrigues, Maiara Cristina Navarro Lippel, Murilo Emerson Manzano Caselotto, Nayane Sioff Batalini, Paola Paixão Gil Risato, Patrícia Bastos Domingos Passos, Patrícia Mendonça Barbosa Lapor, Pedro do Reis Urarari, Pedro Enos Martins de Oliveira Guimarães, Pedro Javarone Machado Fonseca, Pedro José da Rocha Silva, Rafael Moraes de Oliveira, Rafael de Oliveira Araújo, Rafael Viana de Oliveira Vidal, Raíza César Molinari, Raul Agripino dos Santos Pinto, Renan Mendes Rodrigues, Renata Atori Nascimento, Rodrigo Alves Gonçalves, Rodrigues Machado Fonseca, Rodrigo Nunes Serapião, Sandra Moraes de Freitas Montanheiro, Stephanie Ocomuna, Thaís Servilha Ferrari, Thiago Gatti Fernandes, Vitória Lixe Martins de Oliveira, Vinícius Pasquetto Amaral e Iago Lage Belchior. E a conclusão, após analisar cada um dos expedientes e a cada caso individualmente, é que todos os promotores de justiça constante da relação supra reúnem condições de vitaliciamento, apresentando aptidão para o trabalho institucional, boa vontade em progredir e corrigir eventuais falhas, normais em início de carreira, acatamento às orientações e recomendações da corregedoria, qualidade e produção compatíveis com o cargo, nada existindo a desaconselhar suas permanências na carreira. Considere-se, demais disso, que já se esgotou o prazo para as impugnações que pudessem ser apresentadas, não havendo nenhuma sido oferecida. Nesse sentido, voto pelo vitaliciamento dos promotores de justiça acima relacionados, Tatiana Vijani Bicudo, todos os demais conselheiros também votaram favoravelmente, Dr. Jurandir Norberto Massura, Dr. Antônio Carlos da Ponte, Dr. José Carlos Mascari Bonilha, Dr. Saad Maslum, Dr. Antônio Calil Filho, Dr. Pedro de Jesus Giuliotti, Dr. João Machado de Araújo Neto e Dr. Marco Antônio Ferreira Lima. Este é o voto, senhor presidente. Bom, me parece que todos nós já nos manifestamos, então fica aprovado o voto da relatora. O doutor da Ponte, pois não, doutor. Senhor presidente, eu só gostaria aqui de registrar os meus cumprimentos ao voto da eminente relatora, doutora Tatiana Vijani Bicudo, que reflete a posição unânime desse conselho, mas cumprimentar também cada um dos colegas que hoje são indicados para o vitaliciamento. São colegas valorosos que demonstraram, por intermédio de ações, o que é verdadeiramente ser promotor de justiça. Mesmo estando em estágio probatório, questionaram posicionamentos que entenderam incorretos, adotados desde o momento em que ingressaram na carreira, e eu não tenho dúvida alguma que nós estamos referendando colegas que serão os responsáveis pela condução competente, desinibida e independente dos destinos da nossa instituição. Então, eu quero aqui registrar os meus efusivos cumprimentos a cada um dos colegas que nessa tarde tem o nome referendado para vitaliciamento. Muito obrigado, doutor da Ponte. Doutor Saad, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. É apenas para referendar, fazer minhas as palavras bem colocadas pelo conselheiro Antônio Carlos da Ponte e aqui em sessão desejar a todos os nobres colegas muito sucesso na carreira. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Saad. Doutora Tatiana, agora o item 4, né? Eu sou o relator, não é? Da sua relatoria, doutor Jurandir. O senhor quer passar a presidência para o doutor Calil? Sim, então eu passo a presidência para o doutor Calil para poder proceder à leitura do meu voto. Pois não, é o protocolado 204.414, apresentação de relatório e certificado de conclusão do estágio especial de inteligência para órgãos civis, realizado na Escola de Inteligência Militar do Exército Brasileiro, em Brasília,
entre 19 e 30 de setembro de 2022. A interessada é a doutora Cíntia Marangoni, 34ª Promotora de Justiça da Capital, designada com prejuízo de suas atribuições para atuar no GAECO, Núcleo ABC. É de relatoria do doutor Jurandir. Pois não, então eu assumo a presidência e concedo a palavra ao doutor Jurandir para o seu relatório. Muito obrigado, doutor Calil. A doutora Cíntia Marangoni, 34ª Promotora de Justiça da Capital, designada com prejuízo das atribuições para atuar no GAECO, Núcleo ABC, apresenta certificado de conclusão e relatório de participação no estágio especial de inteligência para órgãos civis, realizado na Escola de Inteligência Militar do Exército Brasileiro, em Brasília, no período de 19 a 30 de setembro de 2022. O afastamento da ilustre promotora de justiça foi referendado por este Conselho Superior na reunião de 4 de outubro de 2022. Os documentos apresentados comprovam sua participação nas atividades para as quais se afastou, demonstrando aproveitamento, atendendo assim ao disposto no artigo 175 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Cumpridas as determinações legais, voto pela homologação do relatório e arquivamento dos autos. Muito obrigado, doutor Jurandir. Podemos votar em bloco? Fica aprovado o voto do relator. Devolvo a palavra ao doutor Jurandir. Muito obrigado, doutor Calil. Então, eu acho que se encerrou a sessão administrativa, podemos passar para a sessão plenária de turmas. Sim. Mudando o link, né? Acho que o doutor Pedro quer... Sim, o doutor Pedro. Gente, muito obrigado, um abraço para vocês, felicidades pessoais a todos. Obrigado pela acolhida mais uma vez. Um abraço. Um abraço, doutor Pedro. Foi muito bom. Doutor Pedro, gostaria de falar algumas coisas aí, doutor Pedro. Diga, meu irmão. Fala, meu amigo. Muito obrigado por tudo, por sua presença. Quero dizer também que eu conheço também há muito tempo, aliás, pelo mesmo tempo que Vossa Excelência me conhece. Então, fique com Deus. Um grande abraço. Doutor Pedro, faço das palavras do SAD as minhas palavras. Foi um prazer tê-lo aqui. O senhor brilhantou muito a nossa sessão. Muito obrigado. Deu eco. Bom, então, podemos mudar de link? Podemos.